Que a paz do Senhor Jesus esteja derramada em sua vida, em seu coração, neste momento. Para a honra e glória do Senhor Jesus, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, dos versos 1 a 21. Esse é um texto muito conhecido, que fala sobre o novo nascimento, sobre arrependimento e fé, e que o Espírito Santo possa profundamente tocar os nossos corações, para que a gente tenha sempre em mente esse ardor de ir ao mundo e pregar a Cristo, porque só nele há perdão, só nele há poder. Vamos ler? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz, e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Vamos orar, pedindo que o Espírito Santo, que é o responsável para produzir em nós, através da fé, o novo nascimento, possa, nesse momento, tocar os nossos corações, para que a gente renove a nossa fé em Cristo, porque só Ele pode perdoar pecados e dar vida eterna. Que
todos que estiverem neste momento ouvindo essa palavra, possam ser confrontados por ela e tomar uma decisão por Cristo. Senhor Deus Todo-Poderoso, preciosa é a Tua palavra, e sabemos que o Senhor é fiel para preservar a Tua palavra, que não volta vazia. Sabemos que o Teu imenso e incomparável, incompreensível amor enviou e entregou o Teu Filho amado, para que todo aquele que crer nele possa receber a vida eterna. O que é a vida eterna? É conhecer a Ti e conhecer o Teu Filho, e viver para a Tua glória, e viver eternamente diante de Ti, tendo os pecados perdoados, tendo os olhos abertos para a vida espiritual, vendo as coisas que o Senhor faz de maneira espiritual. Que neste momento, Senhor, o Teu Espírito Santo fale, que não sejam apenas a interpretação do texto que a gente faz, mas que seja a Tua palavra indo ao encontro dos corações, indo de encontro para que sejam confrontados com a Tua verdade e se posicionem em nome de Jesus. Amém. O tema desse trecho é sobre o novo nascimento. E a primeira pergunta que eu quero fazer é se você já teve um encontro com Jesus. O diálogo que a gente vai observar aqui entre Nicodemos e Jesus, ele se deu após esse texto, ele não começa abruptamente aqui no versículo 1 do capítulo 3, ele tem um contexto anterior no capítulo 2, quando Jesus realiza sinais, Jesus purifica o templo, e a partir do verso 23, a gente pode ver que estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos. E não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então, Jesus, ele conhecia o coração das pessoas e tinha respostas para o questionamento central que as pessoas faziam. Por isso que tem aparentemente uma introdução abrupta aqui no diálogo entre Jesus e Nicodemos, ou Nicodemos e Jesus, porque João começa no capítulo 3, aqui no verso 1, que havia um fariseu, entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Então ele introduz esse personagem que estava entre aqueles que viram os sinais que Jesus fazia e creram nele, né? Quem era Nicodemos? Ele aparece aqui e depois aparece novamente no capítulo 7, verso 50, por aí, quando os fariseus acusam Jesus de blasfêmia e ele defende Jesus um pouco timidamente, dizendo que, olha, ninguém na nossa lei pode ser julgado sem antes ser investigado. E depois ele aparece novamente lá no capítulo 19, dando indícios, assim como José de Arimateia, que lá nesse episódio do sepultamento de Jesus, lá João diz que ele era discípulo de Jesus, mas em segredo, para não ser prejudicado pelos judeus, né? Então ele aparece essas 3 vezes. Ele era um fariseu. O que era um fariseu? A gente associa fariseu com hipócrita, né? Mas na verdade, esse grupo dos fariseus,
no tempo de Jesus, da religião judaica, eles eram zelosos pela palavra de Deus. Paulo fala isso lá em Gálatas, né? Que ele era um fariseu, extremamente zeloso pela Escritura, e quanto à lei, irrepreensível, né? Eles eram extremamente zelosos. Esse grupo dos fariseus e dos escribas, eles remontam àquela reforma feita por Esdras, lá depois do cativeiro, quando eles construíram o templo, reergueram os muros e introduziram novamente a leitura, a prática e o ensino das Escrituras. Eles remontam a essa tradição. Inclusive, a tradição do ensino dos rabinos fariseus foi o que construiu a ponte para o que o judaísmo é hoje, mundo afora, né? Então, era um grupo extremamente zeloso pelas Escrituras, que detinha um profundo conhecimento da lei, né? Quando a gente fala lei, a gente diz a lei, os salmos e os profetas, que era a divisão da Bíblia hebraica, né? O Pentateuco, aí depois os livros históricos, os livros poéticos e os profetas. Eles detinham um profundo conhecimento disso. Então, e era um dos principais dos judeus. Por quê? Porque ele pertencia a um grupo que se chamava o Sinédrio, o grupo que julgou Jesus e o condenou à morte, né? Mas eles tinham uma autoridade político, religiosa e civil lá entre os judeus, mas eles estavam debaixo da autoridade do Império Romano. Então, na vida comunitária dos judeus, esse grupo do Sinédrio, que era formado mais ou menos por 71 pessoas, entre os fariseus, os saduceus e outros grupos, eles é que determinavam a vida cotidiana dos judeus. E eles que decidiam as coisas, né? Era como se fosse o nosso Supremo Tribunal, né? Eles que tinham a última palavra em tudo. A gente pode ver isso lá em Atos, quando eles julgam Estevão, né? Que até Gamaliel diz, olha, que era um dos membros do Sinédrio também, vocês prestem atenção, porque se essa obra for de Deus, vocês não vão conseguir impedir que ela cresça, e vocês acabarão se vendo lutando contra Deus, né? Então, eles ponderavam sobre as questões, né? E Nicodemos era um desses fariseus, membro do Sinédrio. Era um homem importante, né? E este foi de noite até Jesus. Por que de noite? A gente pode observar duas possibilidades. Primeiro, que sendo alguém tão importante, de tanta influência e conhecido, né, pelos judeus, se ele fosse abordar Jesus no meio da multidão, que em todos os lugares que Jesus estava, as multidões o acompanhavam, ele fatalmente seria confrontado pelos seus amigos, membros da seita do partido dos fariseus e do Sinédrio. Então, ele vai à noite, porque não queria ser flagrado em público com Jesus. Sabe aquelas reuniões que a gente ouve falar aí nos jornais dos políticos, e fala assim, ó, essa reunião do fulano de tal estava fora da sua agenda. Porque um homem importante, público, ele tem a sua agenda divulgada. E algum encontro que ele tem fora da agenda, né, é algo que fica, digamos assim, olha, poxa, não estava previsto isso, o que será que ele foi tratar lá? Já ficam especulando. Então, ele foi em segredo se encontrar com Jesus,
para não ficar exposto. Essa é uma possibilidade. Uma outra possibilidade era que ele tinha ido encontrar-se com Jesus à noite. Por quê? Porque não existia o burburinho das multidões. E ele poderia ter uma conversa mais reservada, mais tranquila. Porque quando você está, por exemplo, aqui na saída do culto, né? Se você tentar ter um diálogo mais aprofundado com o pastor ali na porta, recebendo todo mundo, você não vai conseguir. Você precisa marcar um horário para ter uma conversa reservada com ele. Talvez a intenção dele também tenha sido essa, ou as duas. Né? E o que ele faz? Ele chega até Jesus e ele demonstra, primeiro, que ele reconhece a Jesus como alguém que vinha, que tinha autoridade vinda da parte de Deus, que ele era um mestre vindo da parte de Deus. Por quê? Porque o que Jesus ensinava e fazia só poderiam ser feitos por alguém que tivesse a aprovação de Deus. Aí interessante que esse homem, né, que tinha respeito por Jesus, etc., ele tinha conhecimento das Escrituras, né, era um profundo versado nas Escrituras, ele reconhecia quando alguém tinha autoridade para falar em nome das Escrituras e que provinha de Deus ou não. Mas quando Jesus introduz o diálogo com ele, Jesus vai direto num ponto central do problema de Nicodemos, que era o seu desconhecimento das Escrituras. Era um paradoxo, porque ele era um conhecedor das Escrituras, de todas as teorias de interpretação, de todas as escolas rabínicas, que existiam pelo menos 3 na época de Jesus, né? Uma era de Gamaliel, da qual Paulo era discípulo, e tinha umas outras 2 escolas, que agora uma outra era de Hillel, e a outra, se não me engano, era de Shemesh ou Shamesh, uma coisa assim. Que eram 3 escolas de rabínicos, ou seja, interpretações das Escrituras e das leis feitas por esses rabinos. Então ele era profundamente conhecedor dessa teologia dos israelitas, dos judeus. Mas o espírito das Escrituras e o que tinha por trás daquilo tudo, ele desconhecia. Por isso que Jesus vai direto ao ponto da questão, assim como ele faz em diversos diálogos. Por exemplo, aquele moço rico que procura Jesus, ele também era alguém, provavelmente, porque lá não o identifica, assim como aqui, né, Nicodemos é identificado, o moço rico não é identificado, mas o moço rico era alguém que cumpria as leis e as Escrituras e os mandamentos, desde criança. Né? As leis, os estatutos, os preceitos, os juízos de Deus nas Escrituras, que eram 613, se não me engano, mandamentos, e que as escolas rabínicas detalhavam, esmiuçavam essas coisas profundamente. Por exemplo, só em relação ao sábado, eles tinham 39 observações que eram acrescentadas à guarda do sábado. Então, eles eram zelosos. Aí o que Jesus diz para o rapaz rico? Ele vai no cerne do problema dele. Você venda tudo que você tem, distribua aos pobres e depois me siga. E o que ele faz? Ele não entende que Jesus o chama para si, para segui-lo, e vai embora triste, porque ele já achava que estava fazendo o suficiente. Com Nicodemos, que é identificado aqui como alguém doutor da lei, conhecedor das Escrituras, e que mais adiante no verso 10, Jesus vai dizer que ele era mestre em Israel, né? Jesus vai no cerne do problema.
Qual era o problema? Você precisa nascer de novo. E o ensino de Jesus não era algo, não era novidade, um ensino novo, diferente. E está previsto nas Escrituras, na lei, nos Salmos e nos profetas. Ele deveria saber. Ele não deveria estranhar esse assunto. Por isso que Jesus diz a ele, é necessário você nascer de novo. O que a gente vai observar aqui hoje então, desdobrando o que esse diálogo nos ensina? Vamos aprender o que é o novo nascimento, percebendo, em primeiro lugar, que é uma necessidade. É necessário que você nasça de novo, para ver o reino de Deus e para entrar no reino de Deus. Segundo lugar, existem condições produzidas para o novo nascimento, que é produzido pela palavra, que é nascer da água, pelo Espírito, que é quem produz, né, a fé, quando ouve-se a palavra, e pelo Espírito, pelo sacrifício de Jesus na cruz, que é onde toda a nossa dívida é paga na morte de Cristo. E a gente conclui, a partir do verso 14, que o fundamento para o novo nascimento é a fé em Cristo, que nos dá salvação dos pecados e vida eterna. Em primeiro lugar, versos 3 e versos 5, o novo nascimento é uma necessidade para ver o reino de Deus. Quando Nicodemos faz aquela apresentação a Jesus, né? Olha, o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu, em verdade lhe digo que, sem alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos era um homem culto, religioso, rico, líder respeitado na comunidade de Jerusalém, tinha conhecimento, poder e influência. E como fariseu, ele tinha uma vida íntegra, reta e zelosa, quanto a guardar todos os preceitos, estatutos, mandamentos e decretos da lei de Deus. Assim como Paulo diz, lá, se eu não me engano, na carta aos Gálatas, ele era irrepreensível. Se você fosse examinar um fariseu como Nicodemos, quanto à guarda da lei, ele era irrepreensível. Porque Jesus, chamando, né, os fariseus de hipócritas, ele dizia que eles davam dízimo até dos temperos da sua horta, né, da cebolinha, da salsinha, do cominho, enfim, do endro, mas deixavam de observar o espírito da lei, que Jesus ensina lá no capítulo 13 de João, que depois a gente vê desdobrado até o capítulo 16 de João, que é o tema da aula de hoje da escola bíblica, e que João fala também lá na primeira carta, que é amar a Deus e amar o próximo. É o resumo da lei. Isso ele não conseguia entender. E que tudo na lei e nos profetas apontava para Cristo. E ele não conseguia entender. Mas essas coisas não eram suficientes para a salvação. Ele precisava nascer de novo. Ele também tinha um bom conhecimento a respeito de Jesus, pois conhecia ou reconhecia como mestre vindo de Deus, como
com uma enorme capacidade de ensinar e realizar milagres. E tinha a aprovação de Deus. Mas essas informações a respeito de Jesus não eram suficientes para dar-lhe salvação. Ele precisava nascer de novo. O que isso nos ensina? Antes de entender o que é novo nascimento, que uma vida religiosa não salva ninguém dos seus pecados, não leva ninguém a pertencer, a ver o reino de Deus que se discerne espiritualmente. Porque essa religião que Nicodemos praticava, e que há muitas pessoas no mundo que praticam de forma íntegra, zelosa, desprendida, é um esforço humano. É o ser humano tentando se auto-justificar. É o sacrifício de Caim, que fez o que ele achava que era o melhor que ele podia fazer. Mas não é o que Deus quer que seja feito. Quando a gente lê lá Isaías, por exemplo, Deus pedindo que o que ele queria não eram todos aqueles rituais que eles praticavam de forma tão organizada. Ele queria o coração deles. Uma religião praticada de forma zelosa, de forma caprichada, ela pode tornar você o melhor cidadão. Ela pode influenciar uma sociedade a ser menos agressiva, a ser mais justa, mas ela não leva ninguém a ser salvo dos seus pecados. Esse era por isso que Nicodemos precisava nascer de novo, para ver o reino de Deus. O que ele estava praticando jamais o levaria ao reino de Deus. Então, se você que está hoje aqui, ou me ouvindo pela internet, se você está na igreja desde criança, você pode ser só um religioso praticante. Não tem uma coisa que sempre se repete? Filho de peixe é peixinho. Filho de crente não é crentinho. Os pais de filhos, pais crentes, precisam ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. É responsabilidade dos pais ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. Mas o novo nascimento não é isso. Eles serão educados, terão uma boa educação, terão bons princípios, não se desviarão dele, mas nascer de novo é outra coisa, não é suficiente. Por isso que Nicodemos ficou sem saber. Poxa, como assim? Aí, a segunda parte aqui. O novo nascimento é uma necessidade para entrar no reino de Deus, verso 5. Aí, no verso 4, Nicodemos perguntou, ele está perplexo, sem entender, por quê? Imagina, ele é conhecedor das Escrituras, profundamente conhecedor, ele é um PhD nas Escrituras. E aquilo que ele está ouvindo de Jesus, ele nunca ouviu, ele nunca viu daquela forma. Aí ele diz, como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Como assim nascer de novo? Eu já sou velho, eu vou voltar para a barriga da minha mãe e nascer outra vez? Aí Jesus o responde, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
Jesus não se refere aqui a um reino terreno e político. Conforme Paulo diz lá em Romanos 14, 17, o reino de Deus não é nem bebida, nem comida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O pecador entra no reino de Deus quando crê em Cristo. Nicodemos, como a maioria dos judeus da sua época, os seus amigos fariseus, entre outros, eles pensavam que nascer judeu e viver de acordo com a lei satisfaziam os requisitos para pertencer ao reino de Deus quando o Messias chegasse. Porque o Messias, na esperança deles, na interpretação deles, era alguém que restauraria o trono de Davi. Então, naquele contexto, o que o Messias faria? Primeira coisa, aniquilaria o Império Romano e daria a Israel a glória dos tempos de Davi. Mas o reino de Deus que Jesus estava pregando, que começou João Batista pregando o reino de Deus, né? É chegado o reino de Deus, arrependam-se e sejam batizados. O fato é que, conforme Paulo diz em Romanos 3, 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós só podemos entrar no reino de Deus ao nascer de novo. Então, quando eu nasço de novo, quando eu creio em Cristo pela fé, e a gente vai desdobrar isso agora, é que eu entro no reino de Deus. Sem nascer de novo, eu não vejo o reino de Deus. Eu posso ter um profundo conhecimento da Bíblia, como a gente ouve em muitos filósofos, aqui no Brasil tem vários que conhecem as Escrituras, sabem todas as doutrinas, conhecem a Bíblia de cor, mas eles não conseguem ver na Bíblia o reino de Deus que Jesus Cristo trouxe. Eles não conseguem compreender. Eles têm um bom conhecimento sobre Jesus. Outro dia, eu estava ouvindo, não vou citar nome aqui, porque hoje não pode, né, citar mais nome. O sujeito estava explicando como ser feliz e ter uma vida tranquila e próspera. Não próspera no sentido de riqueza, mas próspera no sentido de viver bem, viver com paz, viver com alegria e justiça, de acordo com os ensinamentos de Jesus. Mas ele não é um crente, ele não nasceu de novo. Ele não vê o reino de Deus da forma como a gente vê quando nasce de novo. Ele não entra no reino de Deus, porque só se entra no reino de Deus quando você nasce da água e do Espírito. As condições, então, para o novo nascimento, dos versos 6 até o 13. O novo nascimento é um nascimento espiritual, versos 6 e 7. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. A natureza humana, que é a carne, ela sempre será carne. O que isso quer dizer? Nós nascemos como seres humanos, quando eu nasci a partir da minha mãe, eu já nasci com a herança de Adão. Eu já nasci sob a maldição do pecado, que é o que Davi diz lá no Salmo 51. Eu fui concebido em pecado. Assim foi que minha mãe me gerou, em pecado.
E o que isso significa? Significa que eu nasci com essa natureza humana, eu nasci separado da glória de Deus. Eu não tenho vida espiritual. A capacidade de estar diante da glória de Deus, que Adão tinha lá no Éden, quando Deus vinha e visitava Adão todos os dias, e andava com ele, passeava com ele pelo jardim, isso foi perdido, quando houve a queda. A queda aconteceu por causa da rebelião. Que rebelião foi essa? O pecado de Eva e de Adão, por causa da tentação da serpente. Essa é a nossa herança de natureza pecaminosa, de carne. O que isso significa? Eu não quero Deus, eu quero independência. Eu vivo na minha idolatria. Eu vivo em idolatria, em orgulho, que são as duas matrizes essenciais de uma vida pecaminosa e carnal, e longe de Deus, que conforme Paulo diz lá em Gálatas 5, é obra da carne, que produz todos os pecados. Por quê? Porque a proposta que o diabo faz para Eva veja, na verdade Deus não quer que você seja livre, e que você viva de acordo com as suas próprias escolhas. O que Deus quer, essa foi a proposta do pecado original. Uma proposta de independência, declaração de independência, de uma suposta liberdade para ser o seu próprio Deus. Isso é idolatria. A gente vive como idólatra. Toda espécie de idolatria que o ser humano produziu é um reflexo do seu ego. Então o que nasce da carne é carne. Todo esforço humano para chegar até Deus, porque Deus colocou no coração do homem o senso da eternidade, né? Salomão diz lá em Eclesiastes. Então o homem fica tateando, gerando toda sorte de tentativas de retomar aquilo que ele não sabe explicar, mas que tem dentro dele. Mas isso só produz carne, pecado. Então, o que é pecado? É errar o alvo. Eu posso errar o alvo atirando a minha flecha ou dando o meu tiro num alvo diferente do que deveria ser o alvo correto. Essas são todas as tentativas do homem, que produz coisas boas, mas também gera toda sorte de males, injustiças e pecados hediondos. E o que nasce do Espírito, que é a nova natureza humana, que Pedro fala na primeira carta 1,4, é Espírito e tem a vida eterna. Não se pode nascer do Espírito por meios físicos, ou seja, tentativas humanas, explicações humanas, teorias humanas. Você precisa nascer da água e do Espírito. O que é nascer da água? Não é o batismo, porque o batismo que a gente faz aqui, ele acontece como é uma ordenança para nós batistas, de que o indivíduo já nasceu de novo, está dando o seu testemunho de fé publicamente, de que agora ele pertence a Cristo. Ele morreu em Cristo e ressuscitou para uma nova vida. É um novo nascimento. Então não é o batismo. Essa água, nascer da água, é a palavra que é pregada. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir
a palavra de Deus. Por isso que a gente tem que pregar o Evangelho. Porque como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Portanto, ide e pregai a Cristo. Só nele há salvação. Só nele há poder. E apenas o Espírito pode conceder vida. Quando se ouve a palavra, o Espírito Santo convence aquele que ouve do pecado, da justiça, do juízo. Significa o quê? Do pecado, por quê? O indivíduo se reconhece pecador, perdido, miserável. E agora, o que vai acontecer comigo? É como o carcereiro lá, de Paulo e Silas. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Paulo responde, creia no Senhor Jesus e será salvo. É a palavra. Que palavra que ele ouviu? O cântico de Paulo e Silas. E o sinal. Eles saíram de lá, da prisão, e voltaram de lá, todos. Ele caiu em si, como o filho pródigo. Caiu em si. Quando se cai em si? Quando se reconhece pecador através da pregação da palavra. Do juízo, por quê? Quando se reconhece pecador, se reconhece o juízo. Qual é a destinação do pecador? A morte. Tanto a morte física, que todos estamos sujeitos, como a morte eterna, que é eternamente num lugar onde Deus não estará. De 8 a 10, é um nascimento misterioso, o vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Jesus respondeu, você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Por que Nicodemos não entendia o que Jesus estava dizendo? Porque ele precisava nascer de novo. Tudo o que Jesus estava dizendo estava nas Escrituras, previsto nas Escrituras. Tudo que Jesus viveu, os evangelhos dizem, para cumprir o que estava escrito nas profecias. E você vai nas referências, aqui você vê. Está lá em Deuteronômio, está lá em Isaías, está lá nos Salmos, em vários outros livros proféticos. Tudo foi cumprido de acordo com as Escrituras. E por que ele não entendia? Porque ele precisava nascer de novo. Embora Nicodemos não conseguisse compreender isso, porque Jesus diz, anteriormente, que é uma coisa que o ser humano não controla, porque é espiritual. O vento, você nota o vento, quando balança a cortina, quando ele roda o catavento, quando ele sopra a vela, quando ele vem contra você, quando você está andando por algum lugar cheio de ventania. Mas você sabe de onde ele vem e para onde ele vai? O máximo que as pessoas sabem hoje é que existem correntes de vento. Mas ninguém consegue controlar. Você consegue saber com antecedência que vai ter um furacão de nível tal e tal, mas consegue impedir que ele venha? Não. Assim é o Espírito. Ele sopra onde quer. O que quer dizer isso? Você prega a palavra durante anos e anos a fio para uma pessoa e parece que você está batendo na lata. A pessoa parece que não ouve. De repente alguém passa aqui na frente, na rua, e ouve um cântico.
e se converte. Aquele pastor que veio aqui, ficou anos e anos morando na frente da primeira igreja batista lá, na Praça Princesa Isabel. E hoje ele é pastor lá, um dos pastores daquela igreja. O vento, que tanto no hebraico quanto no grego, vento é pneuma, em grego, né? E no hebraico eu não sei qual é a palavra, mas significa tanto vento quanto espírito. Então o Espírito Santo é que convence, não sou eu. Por isso não pare de orar pela salvação de um amigo, de um filho, de um familiar. Não pare de orar. A realidade das palavras de Jesus estava no fato de ele ter sido enviado pelo Pai, com a missão de trazer ao ser humano caído o novo nascimento. Era uma obra do Espírito que precisava ser compreendida espiritualmente. Ou seja, eu ouço a palavra e eu me rendo a ela. Agora, dos versos 14 a 21, primeiro, Cristo teve de morrer. Verso 14. E assim, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Vamos até o 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus leva Nicodemos a um fato narrado em Números. Você pode conferir depois lá, Números 21, 9. Os israelitas se rebelaram novamente contra Deus e pecaram. E Deus enviou um castigo, que eram serpentes venenosas, que picavam os israelitas e muitos morreram. Aí eles clamaram a Moisés, que suplicou a Deus. E Deus disse a Moisés, pega uma serpente. E curioso que naquele local tinha uma mina de cobre. E foi então feita o texto diz bronze, mas o hebraico lá, original, pode ser tanto bronze quanto cobre, né? O cobre é um metal vermelho, né? Bem vermelho. Então, ele fez uma serpente de cobre numa haste, levantou a haste, e todos os israelitas que olhassem, depois de serem picados pela cobra, pelas serpentes, olhassem para aquela serpente na haste, eles seriam curados da toxina, né, da serpente. Jesus leva Nicodemos a esse fato para dizer que Jesus, seria levantado na cruz, para que todo o que olhasse para Cristo, todo que olhe para Cristo, seja salvo do veneno do pecado. Porque o veneno do pecado leva à morte. O salário do pecado é a morte. A única solução para a cura do pecado é Cristo. E o levantar de Cristo significa duas coisas: que ele foi levantado no madeiro e se fez maldito, porque as escrituras que Nicodemos conhecia diziam que maldito é aquele que for pendurado no madeiro. E Jesus foi feito maldição no nosso lugar. Jesus foi feito pecado no nosso lugar. Deus agradou-se em moê-lo. Toda a fúria da ira de Deus foi derramada sobre Jesus na cruz. Ele experimentou o abandono do Pai. Por isso que ele diz: Deus meu, por que
me desamparaste? Por isso que ele agonizou lá no Getsemane. Porque ele sabia que estava vindo para aquela hora. Ele não temia a cruz, ele não temia o abandono, ele não temia os açoites, nem o sacrifício. O que ele temia era o abandono do Pai. E ele sofreu esse abandono para que os seus pecados sejam perdoados. Paulo diz, numa de suas cartas, que todo escrito de dívida que pesava contra nós foi cravada no madeiro e não existe mais. Mas para isso você precisa crer. Para que o mundo creia. Quem é o mundo? Jesus, a Bíblia diz aqui, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho e enviou o seu Filho. Quem é o mundo? É todo mundo? Qualquer pessoa? É uma salvação universal? Todo mundo vai ser salvo? Porque Deus amou o mundo? E um Deus que é amor jamais condenará um ser humano? Não. Não. Não e não. Todos estão diante dessa oportunidade de olhar para Cristo, reconhecerem os seus pecados pagos nele e se arrependerem e serem regenerados, ou seja, terão os seus pecados esquecidos por Deus, porque no lugar do Gideão pecador, miserável, Deus olha e vê Cristo. Cristo. Cristo em nós, esperança da glória. A salvação pela fé está disponível para todos os que crerem. Crerem em quê? Crerem como Nicodemos e os outros creram? Porque Jesus fazia sinais, os cegos viam, os paralíticos andavam, os demônios saíam, ressuscitou mortos? Não, porque eles não estavam lá no dia de Pentecostes. Crer é render-se a Cristo. Eu não tenho outra saída. Eu preciso me render a este amor. Por isso que uma das doutrinas que explica isso fala da graça irresistível. Ela é colocada diante de você e você não pode resistir, ou estará perdido. Você se derrama, lembra-se do dia que se converteu? Você que já é nascido de novo, você não teve outra saída, você teve que se render. Isso é nascer de novo. O Espírito vem e te convence, e você fala igual Paulo diz lá, que ele era um homem miserável, o pior dos pecadores. Ele fala, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí, os pecadores devem crer, 18 a 21. A fé em Cristo, a pregação do Evangelho, não é apenas um meio de salvação. Em Números 21, a ordem que Deus deu para Moisés é para que levantasse a serpente, para que os que olhassem para a serpente com fé, eles seriam curados da mordedura das serpentes. Não tinha outro remédio, tinha que olhar para a serpente. Quem não quisesse ou recusasse cumprir aquela ordem, aquele mandamento, aquela designação, continuaria com a toxina da serpente e acabaria morrendo. O que o texto diz aqui a partir do verso 18? Quem nele crê
não é condenado. Ou seja, a condenação a que todos estão sujeitos por serem pecadores destituídos da glória de Deus é retirada daquele que crê. Por quê? Porque Jesus pagou o preço, a culpa e a condenação que é destinada a você, Cristo já pagou. Basta que você creia. Aí crer é o que só? Creia em Deus Pai Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, né? E você recita isso, é uma declaração de fé? Não, é entrega. Crer e obedecer. Tudo quanto ordenar. Conhece esse cântico? Mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, o que significa aquele que não crê? Ele continua no seu estado de condenação. C.S. Lewis, no livro, eu sempre repito aqui, porque eu acho que vocês deveriam ler esse livro, Cristianismo Puro e Simples. Ele diz que a pregação do Evangelho, baseado nesse texto aqui, coloca qualquer ser humano que ouve a pregação do Evangelho em duas situações. Imagina que você está numa estrada e tem uma bifurcação. Você tem que ir ou para a direita ou para a esquerda. Não tem nada a ver com direita e esquerda aí, tá? Antes que alguém já saia falando. É porque você tem que escolher, ou para um lado ou para o outro. Tá? Não há neutralidade. Ninguém vai poder chegar lá, como Paulo diz em Romanos 1, todos os seres humanos são indesculpáveis. Ninguém vai poder chegar diante de Deus no dia do juízo e falar, não sabia. Não tinha a menor ideia. Ninguém vai poder falar como Nicodemos. Como pode ser isto? Ora, você é mestre em Israel, não sabe dessas coisas? Você acha que vai receber uma resposta diferente? Você que recusou-se a crer? Que acha que isso não tem importância? Porque Paulo diz que o Evangelho fala sobre a loucura da pregação, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Por quê? Porque você tem que se render. Crer é render-se. E o oposto disso é continuar como está. Já está condenado. Continua condenado. A quê? A pagar você mesmo pelos seus pecados. É a escolha. Você que escolhe. Não terá desculpa. Por quê? Porque o Evangelho foi pregado e você rejeitou. Porque Deus mandou o seu unigênito Filho. O que significa? Não há outro igual a Ele. Porque nós somos filhos de Deus por adoção mediante a fé em Cristo. Mas Cristo, como Filho de Deus, Ele é o único, não há outro como Ele. E Ele veio e se fez homem, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E o que acontece? Qual é o problema? Por que já está condenado aquele que se recusa a crer? Porque não crê no unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. A pessoa escolhe continuar na proposta que a serpente fez a Adão. O meu caminho, eu mesmo faço. Já ouviu isso em algum lugar? Já ouviu também uma outra canção famosa, na minha época, né? Esse caminho que eu mesmo escolhi, é tão fácil seguir, por não ter onde ir. Alguém já ouviu? Já ouviu ou não? Ninguém ouviu? Alguém já ouviu. O meu caminho eu mesmo faço. Olha, quem manda na minha vida sou eu. Ninguém tem o direito de dar palpite na minha vida. Eu pago minhas contas. Eu sou uma pessoa de bem. Eu cumpro as leis. Ajudo as pessoas necessitadas. Eu não faço mal para ninguém. Grande coisa. A única coisa que você precisa fazer, você não fez. É
dura essa palavra. E quando Jesus falava palavras duras como essa, as pessoas saíam e iam embora, porque os sinais e os milagres já não tinham o mesmo efeito. E o que os discípulos fizeram? Jesus diz para eles: vocês também não vão, não? E Pedro responde: vamos para onde, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. O que é a vida eterna? Leia lá em João 17, Jesus orando ao Pai antes de ser entregue para ser morto em nosso lugar, para a salvação e perdão dos nossos pecados, para que nós entrássemos no seu reino, para reinar com Ele para todo sempre. O que é a vida eterna? Que conheçam a Ti e a Teu Filho a quem enviaste. Conhecer a Deus é passar a ver as coisas como Ele vê. Então você olha para as pessoas e tem compaixão delas e prega o Evangelho para elas. Porque se você não nascer de novo e não tiver a vida eterna no teu coração, você não vai ter compaixão de ninguém. Vai querer que se lasque mesmo. Que cada um viva as consequências da sua escolha. E por que as pessoas não querem render-se a Cristo? Porque quando são expostas à luz de Cristo, toda a tua vida, todos os seus pecados ficam claros na tua mente, como se você tivesse acabado de cometê-los. Aí do que você precisa? Desesperadamente do perdão de Cristo Jesus. Somente o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E por que as pessoas não querem a luz? Porque não querem ser expostas. Não querem render-se e se tornarem servas de Deus. Porque terão que obedecer a Deus. Elas querem obedecer os senhores que elas próprias criaram. Que são os seus pecados, os seus vícios. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Que obras são essas? O fruto do Espírito. Quando você nasce de novo, o Espírito passa a habitar em você e produz em você o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? O caráter de Jesus. Você passa a viver nos passos dele, a fazer o que ele fazia. O que ele fazia? Ele vivia para agradar o Pai e para glorificá-lo. E para o bem das pessoas. E você vai fazer a mesma coisa. Viver para que Deus seja glorificado e para que as pessoas sejam abençoadas. Como as pessoas serão abençoadas? Em primeiro lugar, o Evangelho de Jesus estará na tua boca. Seja oportuno, não seja oportuno. E depois, as demais bênçãos, que é levar pão, levar roupa, levar justiça, ser um promotor da paz, todo o fruto do Espírito. Eu quero encerrar fazendo uma pergunta. A pergunta que iniciou a nossa conversa aqui foi se você já tinha tido um encontro com Jesus. Provavelmente você já teve, assim como Nicodemos. A pergunta que eu faço agora é: você já nasceu de novo? O que é nasceu de novo? Você já se rendeu a Ele? Não importa a condição em que você se encontra. Seja você uma pessoa de bem, como a gente costuma dizer, né? Eu sou uma pessoa de bem. Eu não poluo o ambiente, eu coleto lá os troços recicláveis lá. Eu cumpro todas as leis de trânsito, entendeu?
Eu me preocupo com as queimadas na Amazônia. Eu sou uma pessoa de bem, entendeu? Eu banco a minha vida, não devo nada para ninguém. Ou de repente, você é um religioso praticante. Aí não importa, você pode até ser um batista, um presbiteriano, um assembleano, um metodista, um católico, ou de outra religião qualquer. Ou então, você se encontra numa espécie de estrada sem destino. Uma vida louca, que você experimenta, já experimentou e está disposto a experimentar. Qualquer coisa que te faça esquecer de si mesmo. Porque a vida não presta. Só tem injustiça e maldade. E eu quero te fazer um convite, você precisa nascer de novo. Olhe para Cristo. Ele é o autor e o consumador da fé. Nós cantamos aqui. Não existe fé no Evangelho sem que o Espírito faça coçar no teu ouvido, incomodar o teu coração e não deixar a tua mente pensar em outra coisa, para que você se renda a Ele. Pare de resistir. É uma decisão que pode custar a eternidade. O novo nascimento consiste simplesmente em você aceitar a sua condição de pecador, sujeito à condenação eterna, que é a separação de Deus por toda a eternidade, que é a segunda morte. Arrependendo-se dos seus pecados e crendo em Cristo Jesus como suficiente Salvador. A fé nele te dará vida eterna e paz com Deus. E você passará da morte para a vida. Não recuse, querido. Não recuse. Porque Jesus pode voltar para você hoje. E depois? Que desculpa você dará? Que ouviu esta palavra, mas achou que não era para você. Em nome de Jesus, não rejeite a palavra da salvação, porque Jesus Cristo é a única esperança para você. Não há outro através do qual possamos ser salvos. Em nome de Jesus, amém.